Olá, meu nome é Esther Santiago Moreira, sou discente do curso de Pedagogia do Polo de Alto Paraíso de Goiás. Essa matéria é Conteúdos e Processos da Língua Português 1. Vou apresentar para vocês os slides, que era uma proposta que a gente deveria fazer, nessa disciplina. A proposta é a leitura, aqui no slide começa essa imagem de umas crianças. Aqui tem uma frase da autora, Antunes, 2003, que apresenta um olhar sobre o ensino da língua portuguesa que produz efeitos nos alunos, envolvendo uma prática que seja significante para o aluno numa relação com o seu cotidiano e ainda possibilitando outras leituras e produções que auxiliem na sua vida em sociedade. Assim, a autora apresenta vários exemplos de textos para a produção e leitura, apresentando a produção escrita com 3 aspectos: planejar, para depois escrever e aí sim revisar o texto. Observamos que esses 3 passos são muito importantes para a escrita e a revisão é um processo contínuo. No outro slide, fala sobre a leitura, que é a proposta que eu estou fazendo nesta aula, e que a autora, a Antunes, vai falando o seguinte: ela aponta as observações em relação à leitura que não é muito trabalhada em sala de aula, pois são professores que acreditam que a leitura irá atrapalhar o andamento de suas aulas, ou seja, se for trabalhar a leitura de livros em sala, acaba que não sobra tempo para trabalhar a gramática, e a gramática deve ser privilegiada, segundo os pensamentos de alguns professores. Outro equívoco é a leitura obrigatória, que torna raro o gosto pela leitura nas aulas de estudo da língua. Então, essa foi uma das ênfases que eu frisei no texto de Antunes, que eu achei super de grande valia, de grande relevância, onde ela faz esses apontamentos para a leitura. A minha proposta de aula, como eu já disse, é a leitura. Os objetivos é despertar o interesse e o gosto pela leitura e escrita, ampliar o repertório do aluno através da leitura diária, conhecer e identificar gêneros textuais e literários diversos, desenvolver atividades interdisciplinares, dialogando com as mais diversas áreas do conhecimento, relacionar textos e ilustrações, desenvolver o senso crítico, melhorar a leitura e a escrita e preencher fichas literárias. A metodologia. A metodologia é um texto, vou ler para vocês aqui. Fabiano Peçanha é diamante em Lucerna, na Suíça. Atletismo. O meio-fundista Fabiano Peçanha, do Pinheiro, São Paulo, venceu a prova de 800 metros rasos no Marte Internacional de Lucerna, na Suíça, ontem. Ele marcou 1 minuto e 46 segundos, 03, e como prêmio recebeu um diamante no valor de 1,7 mil, 4,6 mil. Hoje o atleta se transfere para Lisboa, em Portugal, onde treina para a próxima prova do seu tour pela Europa, no dia 24 deste mês, em Londres, Inglaterra. Fabiano se prepara para a disputa dos 800 metros do Mundial de Berlim a partir do dia 20 de agosto. Jornal Correio do Povo, julho de 2009. Esse é o texto escolhido na minha proposta. Então, seleciono o texto jornalístico supracitado por entender que se trata de uma produção interessante, com uma temática atual e de fácil entendimento ao aluno. Além disso, por apresentar um título intrigante e criar possibilidade de estudos interdisciplinar em outras áreas do conhecimento. No caso, por exemplo, de geografia, o professor poderia trabalhar a questão de localização espacial, mostrando no mapa a trajetória percorrida por Fabiano, enquanto na história explicaria questões sociais, questões locais. Já o professor de matemática poderia auxiliar na leitura dos dados sobre o tempo marcado na corrida, Por exemplo, 1 minuto tal, e da conversão do dinheiro e da educação física, esclareceria os aspectos das modalidades esportivas, abordada no texto, dentre as perspectivas possíveis com outros profissionais de demais áreas. De modo hipotético, elaboramos uma proposta de estudo e uma sequência de dados, voltada a 4º ou 5º ano.
O principal é de que exercícios sejam adequados ao nível de conhecimento dos alunos, sendo que na medida que os anos vão avançando, mais espaço se pode abrir aos estudos da metalinguagem, não na perspectiva normativa, para identificar e classificar, mas de uso para entender o papel que elementos linguísticos desempenham no sentido produzido pelo texto comum, todo, uno e coerente. Então, aqui seria como na leitura, naquele texto, o professor poderia fazer indagações ao aluno. Primeiro, atividade 1, o roteiro de leitura. Iniciamos nosso trabalho de leitura mostrando o título e indagando sobre o que entenderem. Primeiramente, o professor tem que esperar ler e esperar que os alunos entendam do que está lendo e o que espera encontrar no texto do que será lido. Após esse primeiro momento de motivação, aí sim a gente passa para a leitura individual do texto e a resolução por escrito. Aí a gente segue essas relações de indagação. Por exemplo, sobre o que fala o texto lido, qual é a sua mensagem, quem escreve a notícia e a quem ele se dirige. Em que seção do jornal normalmente encontramos nossas notícias dessa natureza? Como você sabe disso? No seu entender, o título está claro ou é preciso ler o artigo para compreender? Será redator da notícia? Fez isso de propósito? Né? Aí tem várias outras indagações que eu vou deixar bem aqui para vocês verem melhor, para o tempo não estar passando, né, corrida. Depois disso, né, a avaliação será como? A observação será de registro quanto ao envolvimento, interesse e participação dos alunos. E por Antunes, eu frisei isso aqui também que eu achei super interessante, que ela indaga lá, a avaliação deve realizar-se como exercício de aprendizagem. Nesse sentido, o procedimento básico deve se discutir com o aluno em que é por seu texto não está adequado e na mesma dimensão descobrir com ele as alternativas na construção do seu dizer. Né? Antunes, 2003, página 162. Foi de grande valia esse texto, nos fez abrir a mente para novos horizontes e para os futuros professores, né? Aqui fica a minha proposta.